Muito bem, coisa grande para a gente tratar. A gente fala na sequência a respeito, então, das nossas manchetes do Brasil e do mundo. Primeira questão, e isso aí rodou o mundo no final de semana. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas participaram no sábado do protesto No Kings. Foram mais de 2.600 cidades dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Anteriormente, a gente pode falar lá atrás de 50 cidades, quando isso aconteceu da última vez, no aniversário de 250 anos do Exército Americano. São protestos contra Trump que criticaram aquilo que eles classificaram como tendências autoritárias no governo e citaram corrupção, foi o que foi dito pelos manifestantes. As manifestações reuniram americanos, então, para grandes centros democratas, Nova York, Boston, Chicago, Seattle, Houston e Washington, D.C. Aliados de Trump afirmaram que os protestos tinham caráter político visando enfraquecer o governo. O presidente respondeu dizendo que foi eleito, que não é um rei e que as manifestações fazem parte da liberdade democrática do país. Agora, nesse ponto vale a pena a gente destacar mais uma questão a respeito de como Trump reagiu a isso. Anteriormente, quando houve esse tipo de protesto, os protestos No Kings, sem reis, Trump chegou a falar mesmo sobre usar o RICO Act, envolvendo bilionários como George Soros e outros. O RICO Act é basicamente uma lei anti-máfia, é o que eles chamam de racketeering nos Estados Unidos. E existe uma argumentação legal, vindo do governo Trump, de que, por exemplo, Soros, Rockefeller, outras organizações aí bilhardárias, possam ser envolvidas, enquadradas na lei antimáfia por estarem financiando protestos que se tornam violentos e que estariam então executando formas de crimes, formas de vandalismo nos Estados Unidos. Isso acontece nesse contexto, conforme, mesmo antes, Portland, Chicago, a Antifa entrou na mira e foi designada como organização terrorista em um contexto não tão distante disso. A gente aguarda para ver, afinal de contas é uma presidência em muitos aspectos sem precedentes e que testa os limites legais dos Estados Unidos. Não necessariamente de forma dolosa, mas porque o que acontece é sem precedentes, de fato. A gente fala agora também de Irã e Rússia. Se a gente falava a respeito, então, do fim do acordo nuclear do Irã na primeira reportagem de hoje ao Tratado de Israel, a gente tem o seguinte: a Rússia afirmou que pretende aprofundar sua parceria com o Irã, ampliando a cooperação política, econômica, energética. Atenção, isso poderia significar energia nuclear e militar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou considera o Irã um parceiro estratégico e criticou o que chamou de pressão excessiva da Europa sobre o programa nuclear iraniano. Bem, isso enquanto a Europa, Estados Unidos e Israel falavam que haveria medo de que o Irã, um regime islâmico, tivesse uma bomba atômica. O enviado do presidente Vladimir Putin deve se reunir ainda hoje, então, com o conselheiro de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, para discutir novos acordos. Entre os projetos, a construção de 4 usinas nucleares pela estatal russa Rosatom. Vamos ver aí, 25 bilhões de dólares seria o preço do acordo. Indo mais para a Ásia, as exportações chinesas de imãs de terras raras caíram 6,1% em setembro, o que acende até preocupações de que Pequim possa usar esse domínio sobre o setor como uma ferramenta de pressão nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Pequim tem praticamente um monopólio do refino de terras raras no mundo. São itens que são usados desde utilidades militares, estão falando de telefone, jato, por aí vai, e tem utilizado isso como um recurso, então, geopolítico. Afinal de contas, foi aí uma jornada de 20 anos para obter esse quase monopólio. Agora que tem, está usando isso como a principal carta na guerra comercial com os Estados Unidos. Segundo os dados da alfândega chinesa, o resultado interrompeu 3 meses de alta. E de fato isso acontece com frequência. Quando tem uma crise geopolítica, a China vai usar isso como uma cartada. Depois, na sequência, quando começa uma mobilização, uma comoção muito grande para trocar o fornecimento, um processo que vai demorar aí pelo menos 5 anos. O preço baixa e os esforços de outros países para diversificar os fornecedores também acabam acalmando. Lembrando, tensão enquanto Pequim fala que qualquer um que for exportar alguma coisa que tenha 1 milésimo de uma terra rara chinesa vai precisar pedir licença para o Partido Comunista Chinês. Se a gente fala de tensão geopolítica no leste da Ásia, no Estreito de Taiwan, o líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, disse no domingo que a China deve intensificar os esforços por uma reunificação nacional. Ele falava isso numa mensagem a nova líder do partido Kuomintang, Chang Liu-won, que foi eleita no sábado. Esse é um dos partidos de Taiwan, ironicamente, porque combateu o Partido Comunista Chinês na Guerra Civil lá atrás, esse agora é o partido mais favorável ao Partido Comunista Chinês entre os partidos de Taiwan. Agora, para ficar de olho, isso acontece enquanto Xi e Trump devem se reunir no final de semana ou na sexta-feira, que é quando o Lula também deve se reunir com o Trump, tá? Se houver acordo entre eles, vai ser quando vai estar acontecendo a cúpula da APEC, lá na Coreia do Sul. Encerrando o giro no Oriente Médio, Afeganistão e Paquistão. Pessoal, não é tão perto do Oriente Médio da Península Arábica, tá? Só para vocês terem a noção geográfica aí, isso aí, o Afeganistão faz fronteira com a China, então é lá na extremidade dos países islâmicos quando a gente fala de Oriente Médio.
chegaram no domingo a um acordo de cessar-fogo imediato. Lembrando, tinha confronto intenso na fronteira e isso aí estava quase escalando para mais um conflito. Até o Trump chegou a citar isso quando falava que será que vai ser mais um que iria se envolver para mediar. Então agora deve se reunir em Istambul no dia 25 para tratar dos detalhes técnicos. O porta-voz do Talibã, que governa o Afeganistão, Zabihullah Mujahid, confirmou que o acordo prevê uma trégua completa e significativa. Muito bem, essas são então as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje. Pessoal, tá certo que a gente começou atrasado, mas ficamos abaixo dos 1.000 que estavam combinados, hein? A gente tinha combinado de nunca mais chegar a menos de 1.000 simultâneo aqui no Epoch News. Vou assumir minha culpa, a gente entrou atrasado, mas, pô, vamos deixar a curtida, vamos chegar lá. Bom, meu muitíssimo obrigado então a todos. Deixar meu muito obrigado também a quem me desejou feliz aniversário no final de semana. Foi um prazer ler as mensagens de todos no final de semana. A gente fica por aqui por hoje e lembrando, pessoal, absolutamente imperdível. Não deixe de estar conosco por e-mail. O newsletter O Panorama já está disponível. Esse é o newsletter de política internacional do Epoch Times, onde você vai ficar bem informado sobre tudo aquilo que acontece de mais relevante no planeta. Vai ser giro de notícias, perspectiva, opinião de alguns dos colunistas do Epoch Times e dos nossos editores, e ainda sempre reportagens a fundo. Vamos lá. Tem o tal do Squeeze. Vocês vão ver aí o que a produção chama de Squeeze. Se tem, a gente pode colocar na tela. Não temos? Aí, tá aí então. Vocês estão vendo aqui do meu lado. Primeiro, já assinando o Panorama, vocês vão receber isso aqui que está do meu lado, tá? Isso aqui é é da Operação Midnight Hammer, na Guerra dos 12 Dias, então, quando os Estados Unidos bombardearam o Irã. O que vocês estão vendo é um infográfico que o pessoal da Epoch Times preparou, dando tintim por tintim, deixando você por dentro de como foi a Operação Midnight Hammer, quando os B-2 Spirit bombardearam as usinas nucleares de Natanz, Esfahan e Fordow. Para quem está interessado em geopolítica, absolutamente imperdível, um belíssimo mapa, e você recebe de graça na sua caixa de entrada ao se tornar um assinante do Panorama, além de, claro, receber sempre, diariamente, o melhor de notícia internacional ali. Vou exibir para o pessoal. A gente tem aqui também só o tal do Squeeze. Me joga aí para o cantinho para eu conferir. Isso aqui a gente colocou a maior pressão para o pessoal da produção fazer, pessoal. Tá aqui do lado, ó, então. Gostaram do termo? Chamam de squeeze, aparentemente, quando me jogam aqui pro lado, no estilo jogo do Brasileirão, me colocando pro canto e trazendo a propaganda. Tá aí, então, o Panorama, pessoal. Um esforço que a equipe editorial da Epoch Times está trazendo para você, para te deixar bem informado. O link está aqui embaixo e também no chat ao vivo. Foi, como sempre, um prazer e uma honra estar aqui com você no Epoch News. Eu te vejo amanhã às 5 da tarde, ou se tivermos mais cobertura especial, mesmo antes. Até a próxima, então, e uma maravilhosa semana para mim, uma maravilhosa semana para você, e vamos juntos entender o Brasil à luz do mundo, o agora à luz da história, e desdobrar o cenário de um mundo complexo em constante mudança. Até amanhã, e de novo, um prazer e uma honra.